A gente investe pesado em tecnologia, investimos em sistemas de endpoint, WAF, firewalls de forma geral, identificação de intruso, monitoramento de ambiente. Existem dados que mostram aí que você investindo pesado em segurança da informação, gastando rios de dinheiro aí com tecnologia e investimentos, né, nesse sentido, metodologias, tecnologias, você cobre apenas 70% do fator de risco de segurança da informação. Os outros 30% dependem fundamentalmente de pessoas. Por isso que a gente tem que conseguir capacitar as pessoas a estar prontas para responder a eventos relacionados à segurança. E a melhor maneira de fazer isso é a conscientização que permite que a pessoa seja capaz de identificar esses riscos. Conflitos são outra questão importante, conflitos profissionais e éticos, né? Conflitos de interesse que possam surgir quando um profissional, determinado profissional, é influenciado por interesses pessoais. Podem resultar em práticas aí não éticas ou prejudicar até a integridade da organização. Por exemplo, uma vantagem que ele está levando dentro de um processo comercial por estar liberando um acesso indevido, ou qualquer outra coisa até pior que isso, né? Alguma coisa que fira a questão da ética, de moral dentro da empresa. Então é lógico. Eu posso pensar assim, pô, mas eu crio todas as barreiras para definir isso. Por mais que você crie todas as barreiras, vamos dizer assim, tecnológicas e processuais para impedir ações não éticas, você sempre vai ter as pessoas de nível hierárquico maior que têm autorização para fazer muito mais dentro dos ambientes, dentro do sistema, do que pessoas de um nível hierárquico mais baixo. Então, essas pessoas, o controle tem que ser em cima da pessoa, o controle da questão de capacitação, da questão de monitoramento, para garantir que você não tenha problemas com isso. Porque sempre vão existir as pessoas que têm o devido acesso. E a gente tem que focar também a garantir que essas pessoas não cometam esse tipo de atitude, vamos pensar assim, ilícita ou antiética. E a única maneira de fazer isso é monitorando. A questão das ameaças internas e ameaças externas. Ameaças internas podem vir de dentro da organização. Colaboradores que legitimamente têm acesso aos dados e estão descontentes. Muito comum acontecer isso em áreas comerciais. A gente escuta muito isso, reclamação de, puxa, o cara veio trabalhar aqui e levou meus clientes. O cara veio trabalhar aqui, ficou sabendo de alguns negócios, depois foi para o concorrente e levou esses negócios. Bom, isso também é passível de ser controlado. Hoje você tem muita tecnologia para isso, desde o monitoramento comportamental de usuário até os chamados DLPs, que monitoram o vazamento de dados, né, os Data Loss Prevention, e ferramentas ainda mais sofisticadas, chamadas IRM, que é o Insider Risk Management, ou seja, o gerenciamento de insider, dessa pessoa que trabalha dentro da empresa, que tem acesso legítimo e que pode ser levada a pegar dados da empresa. Tem alguns dados aí que dizem, né, que em média aí de uma pessoa que é desligada de uma empresa, seja ela demitida ou seja ela espontaneamente pediu para sair, em média 48% das pessoas que saem de uma empresa da empresa. A gente entende isso até como sendo até natural, né? Puxa, eu trabalhei minha vida inteira aqui, o que eu conheço é isso. Então é uma tendência natural das pessoas fazerem isso. Agora, uma coisa é muitas vezes fazer isso para ter uma bagagem que ele vai usar num próximo trabalho, numa próximo evento profissional. Outra coisa é a pessoa pegar isso já de má intenção mesmo, de puxa, eu vou levar isso para o mercado, eu vou vender isso para o mercado, eu vou conseguir uma outra posição com o uso dessa informação. Então são questões éticas. De novo, você tem aí ferramentas de DLP, ferramentas de Insider Management, Risk, que você consegue lidar com esse tipo de coisa, ou pelo menos ter alertas antecipados dizendo que, opa, tem algo estranho acontecendo e que eu vou precisar controlar, tá? Bom, isso a gente está falando de ameaças internas. Muitas vezes é por descontentamento mesmo. O cara, sei lá, teve uma situação dentro da empresa que ele não concordou, tá bravo com a empresa, pede a conta e já sai fazendo um estrago desse tipo de forma, vamos dizer assim, vingativa. O outro ponto é o externo, as ameaças externas. Aí a gente está falando de uma necessidade de uma abordagem proativa. Estamos falando do quê? De ataque hacker, sequestro de dados, como ransomware, por exemplo, e outros tipos de ataque que podem acontecer internamente. E aqui atenção a um ponto, pessoal. Nós falamos agora, acabamos de falar aqui do insider, do cara de dentro da empresa que às vezes toma ações antiéticas ou ilícitas e leva informações da empresa. Muitas vezes existem situações de ataques externos que foram ocasionados por pessoas internas que deixaram a empresa. E muitas vezes, naquele mesmo caso, descontente com a empresa, não feliz com a empresa, o cara acaba descobrindo uma maneira de
contratar ou passar dados para que um ataque seja feito na empresa para causar prejuízo simplesmente para vingança. Acontece com mais frequência do que se pode imaginar. Aqui, mas falando de Deep Web, por exemplo, ou pior ainda, Dark Web, a gente pode fazer um outro vídeo falando disso, tá? Não é muito difícil pessoas com pouco conhecimento até encontrarem alguns portais de compras, de contratação desse tipo de serviço, que é ilegal, mas estão amplamente disponíveis na Deep Web. Para que, puxa, eu estou bravo com a empresa, vou te pagar para você atacar a empresa e causar um prejuízo para ela. Então isso não é incomum, então a gente vê isso acontecendo com bastante frequência. Aí que entra toda a parte de resposta a incidente, prevenção, e tudo que a gente vem falando aí em segurança da informação com relação a essa questão. Então fica bem evidente que pessoas são um ponto fundamental dentro de qualquer questão relacionada à segurança de informação. Então a gente tem, quando a gente olha para a segurança de informação, cibersegurança, a gente tem todo um lado de tecnologia que está suportando todo um lado de processos e políticas que foram sendo criadas, e você tem no meio disso tudo pessoas utilizando essas tecnologias para o dia a dia dela de trabalho e respeitando, ou pelo menos devendo respeitar essas políticas e processos que foram criados. Só que, como a gente falou lá no começo desse papo, são pessoas. Pessoas mudam o dia todo, elas têm questões psicológicas, elas têm questões emocionais, elas são altamente influenciáveis e mudam com frequência, é uma coisa difícil de lidar. Então, como mitigar risco de fator humano? Algumas estratégias para isso. Primeira coisa é a questão de programas de formação regular. Tá, os chamados, criar dentro das empresas os chamados programas de conscientização continuada em cibersegurança. Programas de formação regulares que são essenciais para garantir que as pessoas, que os funcionários da empresa estejam atualizados sobre as práticas de segurança, riscos, procedimentos adequados dentro do ambiente de trabalho dele. Tá? Uma das coisas importantes, quando a gente tira do escopo essas pessoas que estão mal intencionadas, têm questões éticas, tira as pessoas aí que não conseguem se concentrar e estão distraídas ali, você pega o grande universo da maioria das pessoas que estão ali para fazer o seu trabalho de maneira mais responsável possível, treinar essas pessoas para serem capazes de perceber algo irregular ou perceber que um problema de segurança está acontecendo, é uma das principais defesas que as empresas devem adotar. Então esse é o primeiro ponto, por isso esses treinamentos. E tem que ser treinamentos que sejam contínuos, não adianta fazer uma vez só e nunca mais repetir isso. Por quê? Hoje, por exemplo, sei lá, eu fiz um treinamento para o cara aprender a lidar com possibilidade de mensagens falsas, receber o phishing por e-mail e saber identificar uma fraude ali e não sair respondendo ou preenchendo um formulário. A gente está falando disso, de um tipo de phishing, dos tipos de phishing que existem hoje, no momento que eu estou fazendo esse vídeo, que temos agora. Amanhã já tem coisa nova. Surgem tecnologias novas, surgem serviços novos que vão fazer novas fraudes acontecerem. Por isso que tem que ser contínuo. A gente costuma dizer que atuar em conscientização de segurança de informação é atirar num alvo móvel. As coisas estão sempre mudando e a gente tem que estar sempre apontando novamente para o alvo correto. Campanhas de conscientização é muito mais difícil que os programas, muito mais complexo que os programas regulares. Porque o programa regular, o cara vai ter aqueles treinamentos que ele tem uma trilha para executar, vai ter uma provinha para fazer, e de tempos em tempos, dependendo da área do setor dele, ele tem que repetir esse treinamento. A campanha de conscientização ela é mais ampla. É algo que ela está presente o tempo todo. É ela que vai ser a responsável por criar dentro da empresa o que nós chamamos de cultura de segurança. A pessoa não precisa mais pensar naquilo, ela vive um ambiente que é tudo automático, ela percebe que tem algo diferente no ar, tá? Então, campanhas de conscientização visam que todos os funcionários percebam a importância da segurança e promovam essa cultura de segurança e prevenção, orientando os colegas, muitas vezes chamando a atenção de uma situação que ocorre no seu departamento, que alguém está fazendo algo que não deveria, os reportes mesmo para as áreas de segurança, quando percebem situações que nem foram avaliadas, que o pessoal olha e fala, opa, isso aqui está estranho, isso aqui pode ser um risco para a segurança. Então, você só consegue fazer isso se as pessoas conseguirem criar essa visão de perceberem os riscos em lugares, em momentos que aparentemente poderiam não ser questões de risco. Então, eu tenho as duas coisas funcionando junto. Eu tenho um programa de campanha de conscientização que é contínua, está o tempo todo divulgando isso em todos os meios da empresa, em qualquer tipo de projeto, em qualquer tipo de questão dentro da empresa, seja comercial, seja técnica, a segurança está sempre aparecendo por ali. E eu tenho os programas regulares, como eu mencionei, que você tem começo, meio e fim, e avaliações constantes. Tem várias maneiras de fazer isso, tá? Tem empresas aí que incluem essa parte da segurança da informação até nas avaliações de desempenho.
para garantir que a pessoa não se envolveu em nenhum incidente, não teve nenhum reporte relacionado a ela ao longo daquele ano, ao longo daquele período, ao longo de um período, ou algo que o valha. Bom, o que mais que eu tenho aqui? Implementação de política de segurança é uma outra maneira de mitigar riscos, é uma das talvez principais maneiras, só que de nada adianta uma política se eu não tiver o que eu acabei de falar. A conscientização envolve, inclusive, capacitar as pessoas a compreender a política de segurança que ela vai ter que seguir. Então, a implementação de políticas de segurança, bem como aí ajuda para estabelecer diretrizes aí claras para proteção de dados, para colaboração utilização dos ativos da organização, minimização de riscos. Aí pode entrar também, por exemplo, políticas de trabalho remoto para quem faz home office, políticas de uso de equipamento móvel, um funcionário que leva um notebook para casa, por exemplo, uma série de regras que ele é obrigado a cumprir dentro dessa política. E essa política tem que ser suportada não só pela capacitação adequada, que a gente falou no item anterior, que a pessoa está ciente do que significa cada ponto daquela política. Isso deve ser feito, inclusive, nos processos de onboarding, quando a pessoa está chegando na empresa. Aliás, é o melhor momento de fazer isso, como também suportadas pela tecnologia que garante que o máximo possível do que está naquela política já será de forma automática cumprido, automaticamente cumprida. Aí o restante, o que não for possível automatizar, vai ser cumprido pelo próprio comportamento da pessoa, do indivíduo. Outro ponto, monitoramento e avaliação de conformidade. Quer dizer, monitorar o quanto essa política, o quanto essa tecnologia, o quanto esse treinamento, essa capacitação está sendo efetivo. Como é que eu vou fazer isso? A primeira das maneiras, a pior delas, é conforme eu tenho os incidentes, eu avaliar os incidentes e perceber, puxa, aqui eu tive um incidente porque faltou treinamento nisso. Nossa, eu tive esse incidente desse, sei lá, vazamento de dados ou uma perda de uma informação importante, previ esse tipo de questão. Então esse é o pior cenário, né? Eu acabar tendo que revisar política, revisar questões de segurança porque simplesmente não funcionou. Não funcionou. O importante aqui é o quê? Avaliações contínuas de conformidade. Como é que isso é feito? Por exemplo, segurança externa. Muitas empresas contratam de tempos em tempos os chamados pentests, que testam a segurança externa da empresa. Eu tenho na parte de conscientização de políticas de segurança e conscientização aí que a gente falou anteriormente, eu tenho usuários fazendo testes, fazendo pequenas provas ali de tempos em tempos para validar conhecimento dele. Eu posso ter as simulações de phishing que simulam ataques reais para ver quantos usuários, quantas pessoas da empresa caem na questão, o que mostra que eu tenho que reforçar esse tipo de treinamento. Tá? E, obviamente, as auditorias, que são imprescindíveis. As auditorias é que vão validar se aqueles processos de segurança, se aquela política que foi escrita para gerir todo um processo de segurança, se as ferramentas que foram adotadas estão aderentes aos principais padrões de segurança. E por que que a auditoria de segurança é importante? Ela é importante porque as auditorias de segurança elas se baseiam em padrões que são constantemente atualizados. Você pode ter desde uma ISO 27000, que é algo mais nível mais alto, corporativo e que tem avaliações relativamente frequentes, e outros tipos de auditoria que vão descendo num nível mais próximo do dia a dia. Avaliações, por exemplo, de padrões do NIST, do CIS, que são atualizadas frequentemente, com tudo de novo que surgiu no mercado. Isso permite que eu consiga, com base numa auditoria desse tipo, uma auditoria, seja de qualquer um desses padrões, eu consiga validar se minhas políticas continuam atuais, se o que eu tenho de tecnologia continua atual e avaliando a parte de capacitação, se eu estou capacitando adequadamente as pessoas dentro da empresa. Lembrando lá do começo desse bate-papo, pessoa é o elo fundamental, ela é o elo mais fraco da corrente. Então de nada adianta todo o resto se eu não fortalecer a questão do ser humano. Então era isso, pessoal, que eu tinha para falar hoje. É só reforçando essa questão, tá? Então, segurança da informação não é feita numa mão só, que eu ponho tecnologia e resolvo. Não é feito também, dou um treinamento e resolvo. É um processo contínuo, que ele começa por uma definição clara das políticas, estabelecimento claro dos processos que vão cuidar da segurança, isso suportado por tecnologia e com pessoas devidamente capacitadas a trabalhar num ambiente que tenha todo esse nível de controle e monitoramento. Até a próxima, pessoal. Hoje ficamos por aqui.